Olá, um ótimo dia para você e muito obrigada pela sua companhia. Giro do Esporte pintando na área, invadindo a telinha da Educativa. Hoje vamos falar da confusão que marcou a semifinal do Campeonato Estadual de Futsal Sub-11 no fim de semana no município de Jardim, a 238 quilômetros de Campo Grande. O episódio terminou em caso de polícia e com a desclassificação de uma das equipes. Teve etapa do Circuito Mundial de Beach Tênis nas areias campograndenses. Copa Soma Sul já definiu os primeiros classificados para a segunda fase, tanto na Série A como a Série B. E falando em Série A, 2 jogos fecharam nesta segundona a 7ª rodada. Vamos falar de esporte? Vem comigo, porque o Giro edição desta terça-feira, 6 de maio de 2025, já está no ar. Uma confusão marcou a semifinal do Campeonato Estadual de Futsal. Confira na reportagem. A briga aconteceu durante a partida entre a Associação Atlética Multisportes e a Escolinha Bayer, pela categoria Sub-11. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o técnico da Multisportes, Toninho Mussi, de 48 anos, discutindo na mesa de arbitragem. Em certo momento, o policial se aproxima pelas costas do treinador, joga spray de pimenta em seu rosto e o empurra. Toninho se abaixa, visivelmente atingido, e acaba contido pelos 2 militares. Pessoas que estavam na arquibancada invadiram a quadra para tentar conter a confusão. De acordo com o presidente da Federação de Futsal de Mato Grosso do Sul, Mauro Ferrari, tudo começou após um cartão amarelo aplicado durante a cobrança de uma falta. O treinador discordou da marcação, confrontou o árbitro e recebeu cartão vermelho. E aí o que aconteceu? Aconteceu que o tiro livre indireto voltou 2 vezes, porque um dos atletas invadiu, né? E na sequência houve o gol. Quando houve o gol, o árbitro foi dirigir até o centro, que vocês viram no vídeo, e ele foi interceptado pelo técnico, Antônio Mussi, que foi expulso. Como estava sem auxiliar, a equipe acabou desclassificada. Após o tumulto, o técnico foi encaminhado à delegacia e autuado por desacato. Ele prestou depoimento e foi liberado. Em um vídeo enviado ao Giro do Esporte, ele admite que errou, mas que a reação da polícia foi desproporcional, que não agrediu ninguém e que apenas questionou uma decisão da arbitragem. Eu estava numa discussão sobre regra, não tinha momento nenhum ali de briga, de qualquer outra coisa que eu fosse agredir fisicamente alguém, né? Então não precisava ter usado a força excessiva que foi usada e soltar spray de pimenta no ginásio cheio de crianças, e após isso as crianças sofreram para ser atendidas, sofreram bastante, a gente também, mas é isso que a gente fica indignado, a indignação é essa. E em nota, a Polícia Militar informou que a equipe foi chamada para atender um desentendimento no ginásio Ticão. Segundo a corporação, os policiais tentaram intervir verbalmente, mas o treinador se recusou a deixar a quadra e teria xingado os militares. Ainda de acordo com a PM, foi necessário o uso de força e spray de pimenta para conter o técnico, que recebeu voz de prisão. A conduta dos policiais será analisada. Leomar Ferreira, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem, tudo bem. Triste fato, né, Eva? Triste fato que a gente não quer ver, principalmente nas categorias de base, né? Sub-11, só criança, e tinha Sub-8 lá também, né? Tinha. A minha maior preocupação, eu não quero nem falar sobre a atitude da polícia militar em si, o que houve, o que aconteceu. Eu quero prestar o meu depoimento e fazer um comentário aqui sobre a atitude do treinador com relação aos atletas. Aos atletas. Ele é um homem ele precisa dar um exemplo disso, até mesmo honestidade, aceitar o que o árbitro determinar, é o exemplo de formação para os jogadores que estão lá. O que ele fez, ele deu o exemplo de que quem seguiu o que ele pretendeu fazer tem condições de tirar vantagens, de levar vantagens em outras situações. Eu penso que o exemplo que ele deu, não só para ele, pessoa
pessoal mesmo, mas para os atletas que ele dirige, para os pais dos jogadores que estiveram lá. Quanto tempo esses meninos não se prepararam para estar nessa partida, nesse jogo? Os pais fizeram vaquinha. Olha, você vai comigo de carro, vamos junto. Quer dizer, fizeram um esforço todo para estar lá. Uma atitude impensada desse treinador influencia na formação do caráter desses atletas. E também a frustração do menino que foi para jogar, jogou meio tempo, não teve mais jogo, não tinha mais jogo, o guri se preparou há meses, de repente, até. Para uma competição como essa. Era uma semifinal, né? É uma semifinal. Que tipo de formação moral ele vai dar para esses meninos de que, olha, o árbitro apitou, ele é ele pode até estar errado, a gente estava conversando sobre isso aqui, mas um erro da arbitragem não justifica de forma alguma o erro dele, que ele teve de contestar, de fazer. Ele está ensinando errado por uma categoria de base, ele tem uma responsabilidade de educar muito grande e ele cometeu um erro que talvez seja até irreparável, em termos morais, em termos de futuro para essas crianças aí. Eu não vou entrar no mérito de que foi excesso de força, alguma coisa. Não, eu só quero entrar na parte esportiva e dizer que ele cometeu um grande erro e que pode abalar emocionalmente muitos atletas aí. Porque a gente vê, se a gente falar em erro de arbitragem, tem tantos erros por aí, né? Sim. Não só no futsal, no futebol. E dificilmente o árbitro volta atrás de uma decisão, né? Pela entrevista, o áudio que ele mandou pra gente, né, explicando um pouquinho o vídeo que ele mandou, parece que foram em momentos diferentes, né? O time foi desclassificado, ele tirou os meninos, aí depois falou, não, peraí, professor, eu acho que vai voltar, acho que vai ter o jogo. Aí ele segurou os meninos. Então, parece que ficou essa indecisão e, no fim, o regulamento foi cumprido. Mas a gente tem que pensar também, né, que se existe um regulamento, tem que cumprir, né? Ele foi uma falta de respeito muito grande com os atletas, principalmente, com os pais dos atletas, com a organização da competição, porque existe uma regra, existe todo um regulamento a ser cumprido. Ele era a única pessoa que era o responsável pela equipe. Com a expulsão dele não tem ninguém, a equipe não pode continuar no jogo. Isso também faz parte de um regulamento mais amplo de todas essas competições. Então ele não causou só esse problema e tudo mais, ele causou um prejuízo para a própria equipe, para os pais, para os jogadores, que com a expulsão dele não pode continuar o jogo. Eu sei que você não quer entrar muito no mérito da questão, né, do exagero, mas em um ginásio de esportes em que, né, a priori, o próprio treinador não oferecia risco ali, não pode ser também um excesso da polícia utilizar o spray de pimenta? O spray de pimenta é um artefato para ser usado em casos de violência, de alguma coisa para conter, para pôr a ordem. Os policiais saem com um equipamento, eles saem equipados para prestar serviço de qualquer maneira. Não especificamente, aquele jogo lá não vai precisar ter spray de pimenta porque tem criança. Eles não saem para isso. Eles saem para desenvolver diversas atividades. Eles saem até com colete, à prova de bala, e de repente estavam lá para isso, né? Eles não saíram sem o spray de pimenta, não precisava fazer isso. Eles não quiseram prejudicar todo mundo. Eles queriam resolver aquela situação o mais rápido possível. E o artefato dele era para isso. O spray de pimenta para pôr uma ordem, para a pessoa acalmar, para poder fazer o que tinha que fazer. Não sei se houve exagero, de repente, jogou muito. Não. Eu acho que não. Jogou um pouco ali para segurar a situação. Então, não quero entrar tanto nesse mérito, mas essa é a minha opinião. Lembrando que você participa com a gente do Giro do Esporte, 99214-4513, 99214-4513, DDD 67. Tem participação por aqui, bom dia. É o Jesuíno da Copa Vila 2. O técnico está errado, ele não tem nada que invadir a quadra de jogo. É a opinião do nosso telespectador. Que também está certo, né? Em outras palavras, é isso que a gente está tentando dizer. Boa tarde. Muito mal organizada, arbitragem péssima, por isso a indignação dos treinadores. Também tivemos o mesmo problema com a arbitragem no Sub-8. Pois é, já é um alerta para a Federação de Futsal. Né? Aconteceu isso por conta de arbitragem. Pode ter acontecido um outro caso por conta de arbitragem. Então precisa também a Federação de Futsal tomar uma atitude com relação à arbitragem para que não ocorra de novo mais casos assim. Tá certo. Intervalo rapidinho e a gente já volta. Já estamos de volta e vamos falar de Campeonato Estadual Sub-13. A última rodada da fase de grupos definiu os classificados para as oitavas de final e foi cheia de emoção. O destaque negativo ficou
para o time, né, de Terenos, ele que não compareceu para enfrentar o Corumbaense, a equipe poderá sofrer uma suspensão, né, pelo TJD, suspensão por 2 anos. Na bola rolando, 2 goleadas chamaram a atenção. O Biratã atropelou o rival, o Operário Atlético Clube, por 5-0, garantiu liderança do grupo. Já o Instituto Ismael foi surpreendido pelo Naviraense, perdeu por 3-0. O Urso Pro Gol venceu o Águia Negra por 3-0, liderou o grupo A. Já no grupo C, Ícaro e Costa Rica empataram em 2-2. Grupo F, Náutico e Comercial ficaram no 1-1 e o Operário liderou a chave. Os prováveis confrontos, então, das oitavas devem ser Urso e Náutico, Seduc e Comercial, Pantanal e Vitória, Ubiratã e Ismael, União ABC e Grêmio Santo Antônio, Operário e Naviraense, o Operário Atlético Clube, né, que é de Carapó, e Costa Rica, e o Cefac e Corumbaense, estadual sub-13, aí muitas equipes e agora definidos os classificados, né? Disputadíssimo, muitos ex-jogadores, ex-atletas comandando equipes, o que eu acho maravilhoso, porque dá condição de passar experiências para esses meninos e muitos times tradicionais também tomando sufoco aí. O Operário perdeu, o Náutico empatando com... Operário Atlético Clube, né? Agora fica o Operário Campo Grande, Operário Carapó, né? Mas... tem muitos operários aí para construir tudo isso, né? Vai pegar fogo e eu gosto demais dessa categoria porque a gente vê que tipo de formação nós teremos para o futuro do futebol. Tá certo. E alguns dos grandes nomes do beach tênis jogaram pela primeira vez nas areias de Campo Grande. Eles participaram do BT100. Eu estive por lá para mostrar para vocês. O sol indica clima quente, dentro e fora de quadra. Atletas do Brasil, Itália, Venezuela e Argentina em areias campograndenses na disputa pelo BT100, o primeiro torneio do circuito internacional na capital sul-mato-grossense. Isso daí é fundamental para a gente, né? É um trabalho que a gente está começando a fazer, de trazer eventos para Campo Grande. Que alegria ver tantos sul-mato-grossenses na disputa, né? Sim, a gente tem bons jogadores, né? E tem que aparecer também, né? Tem que mostrar e trazendo os eventos para cá é uma forma deles participarem com mais facilidade, né? E se tem atleta sul-mato-grossense, tem torcida. E essa, foi um show à parte. Linda, vamos! Empurrou os atletas da casa do início ao fim dos jogos. Um dos sul-mato-grossenses que foi destaque no tênis e hoje se dedica à areia é Marcelo Arruda. Dono de um sorriso tímido e técnicas eficazes, ele revela a euforia e a satisfação de jogar em casa. Jogar com todo mundo aí, os alunos, o pessoal de Campo Grande torcendo bastante, pô, uma baita experiência. Legal, né? Foi, acho, o primeiro torneio aqui em Campo Grande, BT, eu acho que o pessoal tem que trazer mais pra cá, é uma experiência pra gente, e eu acho que o beach tênis daqui cresce muito, só tem a ganhar com isso. Denise, como é que foi essa vitória, né? O que foi o principal ali? É respirar fundo e falar, vamos virar esse jogo. Muita coragem. No começo estava estranhando muito o jogo, a bolinha estava saindo muito. Depois a gente começou a bater, começamos a entrar no jogo, começamos a vibrar, a torcida ajudou muito. Acho que foi essencial, foi essa torcida também, ajudou muito. Quem também veio do tênis foi Augusto Laranja, que inclusive já fez uma final com transmissão ao vivo aqui pela Educativa. 15h30 é o placar, Augusto Laranja no saque. Agora o atleta paulista migrou de vez para o beach tênis. Depois que eu parei de jogar tênis, acabei conhecendo o beach e me apaixonei. Então, sentia falta dessa adrenalina de estar competindo. E o beach tem me dado essa energia a mais. E estou muito feliz aqui de ver Campo Grande, abraçou também o beach tênis. Muita gente jogando, muitas arenas, pessoal animado, pessoal vindo prestigiar o torneio. Tá show de bola. Na segunda rodada do torneio, Laranja eliminou uma das promessas sul-mato-grossenses na temporada, Gabriel Lopes, que deixou o estado para se dedicar ao esporte. Estou morando sozinho em São Paulo, mudei para lá com 16 anos, com certeza um grande aprendizado desde lá. Mudei bastante coisa, tive novos aprendizados, viajar sozinho, tudo que dentro do estado a gente conseguia fazer junto com a família, de longe assim é mais complicado.
E para o campograndense que curte a modalidade, que vem atraindo cada vez mais praticantes pelas areias do Brasil e do mundo, aí vai uma boa notícia. É para crescer o esporte, né? A gente tem que mostrar, muita gente não teve a oportunidade ainda de ver um evento, um ITF, né? Como né? O nível dos jogadores. Então a gente tem que trazer cada vez mais aqui para Campo Grande para a gente conseguir realmente fomentar o beach tennis aqui no estado, vamos dizer, que o pessoal vem de fora para assistir também, né? E com raquete e bolinha na mão, além de muita disposição, Mato Grosso do Sul ganha cada vez mais espaço no cenário mundial. E o nosso entrevistado, Marcelo Arruda, ao lado de Harrison Amaral, faturou o BT10, que foi uma competição realizada no domingo. Já o BT100 teve Davi Ballerini e Matheus Bueno, né, como campeões, e o Lucas Cherini e o Augusto Laranja, que também destacamos na reportagem, ficou em segundo lugar. Eva, você teve participação nisso. Conta para nós aí qual foi a sua experiência nisso aí. Você já participou desse tipo de modalidade, até campeonatos agora no momento, né, estou fora do beach tennis, mas gostaria muito. Fui lá fazer a matéria, mas gostaria muito de estar ali jogando. Tá na veia ainda. Né, agora, né, tem o Peter aqui, mas logo eu tô de volta, viu? As areias. Mas já, inclusive, foi o primeiro título para Mato Grosso do Sul no beach tennis, ainda amador. Fui eu que trouxe, em janeiro de 2013. Tá aí, temos uma estrela aqui do nosso lado do beach tennis, quer dizer, fez essa reportagem com o pé nas costas, digamos assim, né, Eva? Sabendo e realmente muita vontade de jogar, muita né? vontade. Lembrando que você participa com a gente em 99214-4513, 99214-4513, DDD 67. Muitas mensagens chegando. Bom dia, Eva, tudo bem com você? Bom dia, Leomar. Nosso telespectador é o Tuxo, lá do bairro Silvia Regina, ele que cuidava do campo, né? Sim. Do gramado do campo. Sim, sim. Tem mais. Boa tarde, Eva Regina e Leomar. Eva, tudo isso que o Leomar disse não condiz com a realidade. Ele não pode dar uma opinião sobre segurança porque ele não fica no meio dos torcedores e comissão técnica. Exatamente. Será que vai ser preciso morrer um pai de família para os comandantes verem que está tudo errado na formação desses policiais para um evento esportivo? Dentro de Mato Grosso do Sul, já vimos policiais militares lá em Vinhema. Eles são muito... os policiais militares de lá são muito respeitosos. Eva, foi esse cuidado Deixa eu ver que eu tive. Não tem o nome de quem mandou pra gente, mas obrigada. Foi esse cuidado que eu tive quando eu me expressei, de que eu queria saber só a parte do esporte. Se houve excesso, se não houve e tal. Não ia entrar no mérito da questão, Não vou né? entrar, não quero entrar no mérito. Agora, se houve realmente esse excesso, foi provocado por uma pessoa do esporte. Né? Então, eu não quero entrar, olha, a polícia falar, porque não é minha praia, não é disso que eu vim aqui comentar. O que eu estou falando é que para o esporte foi ruim essa atitude do treinador. Bom dia, Eva. Bom dia, equipe. Fico com a opinião de alguns jornalistas que estão revoltados com a organização e também o excesso da polícia. Só crianças e famílias e usar gás de pimenta, não acredito que é recomendado agir assim. É o João Pedro lá da Vila Nasser. É verdade, João Pedro. Sim. Eu acho que o spray de pimenta, né, foi desnecessário. Excesso. Não precisava disso tudo, não. Tá certo. Claudinei também por aqui, acompanhando o Giro do Esporte. Bom dia, Giro do Esporte. O juiz errou sim no lance. O treinador também errou. Mas o presidente falar que a abordagem foi legal, spray de pimenta em ginásio fechado, ainda pegou em 3 atletas. Assisti todos os jogos, os juízes estão errando muito, mas a federação fica quieta com todos esses erros. Boa tarde para vocês, é o Fabinho. Eu já tenho assistido alguns jogos também com erros de arbitragem no futsal e também recebido muita mensagem aqui no próprio programa falando, reclamando um pouquinho. Será que não seria um momento também, Leomar, da gente rever essa arbitragem? Uma série de coisas tem que ser revista para poder parar de vez com esse tipo de coisa, né? Arbitragem, colocação dos pais e até de pessoas que acompanham atrás de bancos, essas atitudes de treinadores, quer dizer, é bom, a gente não gosta dos erros, mas com os erros consertar. Não podemos deixar passar a mão na cabeça de quem errou e deixar a coisa continuar, porque nunca iremos consertar, né? Com os erros é que a gente corrige as coisas que estão erradas.
Ah, ele tá falando aqui, ó, o Márcio Lobão, esse que falou da questão do spray de pimenta, dos militares, é o Márcio Lobão. Obrigada, Lobão, pela sua participação. Intervalo rapidinho, continue participando com a gente, 992144513. A gente volta rapidinho. Gente, olha, acabamos de terminar o nosso jogo beneficente aqui em prol da nossa amiga Camila Frizelli, aqui no campo do José Abrão. Olha, o resultado deu amigo do Gênesis 2, amigo do Clodô 1, mas o mais importante é continuar com a nossa corrente do bem. Coisa linda, sucesso! Show, abraço! Tá certo, muito obrigada pela participação de vocês. E você pode participar também, 992144513, DDD 67. Carapó, Mundo Novo e Itaporã são os classificados da Série A da Copa Soma Sul. Teve rodada também da Série B. A abertura da primeira fase da Copa Soma Sul 2025 foi em Mundo Novo. Em campo, além do time da casa, Carapó, Dourados, Itaporã e Itaquiraí. Equipes que disputam a Série A da tradicional competição entre municípios. Foram 14 gols marcados e invicta a equipe de Carapó garantiu a classificação em primeiro lugar, seguido de Mundo Novo e Itaquiraí. No domingo, a bola rolou pela Série B em Caracol. Bandeirantes, Jardim, Bodoquena, além dos donos da casa, disputaram as 3 vagas para a próxima fase. Foram 34 gols. A maior goleada foi de 11-0 de Bandeirantes em cima de Bodoquena. Bandeirantes em primeiro, Caracol em segundo e Jardim em terceiro seguem na competição. E a CBF confirmou a participação do Operário Futebol Clube na Copa Brasil Feminina 2025. O torneio nacional está de volta, ao calendário nacional após 8 anos. Atual tetracampeão estadual e disputando a Série A3 do Brasileirão Feminino, o Galo será o único representante de Mato Grosso do Sul. A competição será em formato eliminatório, com jogos únicos e decisão por pênaltis em caso de empate. A estreia acontece no final do mês e o campeão garante vaga na Supercopa Feminina de 2026. Que notícia boa, né? A Copa do Brasil de volta? Notícia boa e vai para movimentar o futebol feminino. Talvez se classifique agora, a gente estava falando sobre isso ontem. Tomara que sim, para essa modalidade que está tendo uma visibilidade diferente a nível nacional, também comece a ter isso aqui no nosso estado. E 2 jogos fecharam a 7ª rodada do Brasileirão nesta segundona. Confira os gols. Embalado no Brasileirão e jogando em casa, agora no novo estádio Cícero de Souza Marques, o Bragantino contou com a força e a habilidade de Isidro Pita. Nos acréscimos para vencer o Mirassol por 1-0. Foi a 5ª vitória consecutiva da equipe de Fernando Seabra. No outro jogo da noite, Gustavo Scarpa marcou o único gol da partida em cima do Juventude e tirou o Atlético Mineiro da zona de rebaixamento. Leomar, o tempo está curto, mas vamos acompanhar a tabela de classificação? Vamos ver. Vamos lá na tela, então? Após a 7ª rodada, a Palmeiras segue na liderança com 16, mas o Bragantino está ali, né? O Bragantino com a vitória foi para frente. E o que aconteceu também na parte de baixo ali, o Atlético Mineiro, que estava entre os rebaixados, já está entre os 10º, já é o 10º colocado e já vai para cima. Pegou um elevadorzinho? Qualquer vitória, Eva, joga para cima. É normal até. Temos aí Flamengo em terceiro, Cruzeiro em quarto com 13 pontinhos, mesmo número de pontos do Fluminense, que está em quinto, em sexto Bahia, fechando aí o G6, né? Ceará em sétimo, Corinthians oitavo, Internacional e Atlético Mineiro, nono e 10º com 9 pontos. Vamos lá para a zona de rebaixamento? Tá aí, ó, Fortaleza, Vitória, Santos e Sport. Quem diria Santos aí nessa situação, hein? Faz tempo, né? O Santos está aí. Tem gente aqui dentro que não está gostando muito bem, não, mas é o que a gente pode fazer, né, Eva? Não tem como, né? Uma vitória, Eva, muda totalmente isso aí. Agora, jogos... Está na fase do campeonato em que 1 ou 2 pontos mudam totalmente de posição na tabela, né? Mas é que já começar a ficar muito tempo aí, depois fica difícil sair, né? De baixo, sim. Em cima tem que ficar. Em cima só subindo, Deixa né? ficar em cima. Leomar, muito obrigada pela sua participação. Obrigado a todos. A gente fica por aqui agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia, a sua participação. Amanhã, encontro marcado, 11h45, logo após o Jornal da Tarde. Beijo, fui!